Gravando? Então, gente, primeiramente, boa tarde a todos, né? Estamos hoje fazendo mais nosso vídeo da Crisma, hoje com a plataforma um pouquinho diferente. Por quê, gente? Porque nós descobrimos que o Instagram não tem uma qualidade de vídeo tão boa, vocês devem estar reparando isso. Certo, Matheus? Nosso cameraman de hoje. Correct. E hoje nós estamos fazendo uma coisa nova, nós estamos gravando vídeo para o YouTube. Não se preocupem, vai ter um link, vai ter tudo certinho. Possivelmente a gente vai continuar com esse hábito de gravar também nossas catequeses para colocar no canal no YouTube. Da Crisma, nosso encontro catequético da Crisma. E hoje nós vamos falar sobre fé. Fidelis. É Fidelis, mas não é Levi Fidelis. Piada podre, ruim demais. Mas vamos lá. Mas então, hoje nesse encontro sobre fé, eu, Matheus, Samuel, os nossos outros catequistas que estão focados por aí, nós vamos falar sobre a fé. Mas vamos falar o que sobre a fé? Gente, o que é fé? Para que serve? Quando você faz aquela expressão, você fala aquela expressão, bota fé. O que quer dizer isso? Para onde que vamos com essa fé? O que essa fé nos dará? E quem nos deu essa fé? Gente, nesse segundo encontro sobre virtudes teologais, Matheus, o que é uma virtude teologal? Virtude teologal é uma virtude que você, querendo ou não, você já nasce com ela infundida dentro da sua alma. Queira você ou não, você já nasce com as 3 virtudes teologais. Seja ateu, seja evangélico, seja budista, todos nós já nascem com essas 3 virtudes. E quais são as 3? Fé, Esperança, caridade. E é isso aí, gente. Então, a gente falou sobre a caridade. No último encontro a gente falou sobre a caridade. No primeiro encontro nós falamos sobre esperança. E falamos sobre Nossa Senhora também, que é a mãe da esperança. Inclusive tem um título muito famoso, gente, de Nossa Senhora, que é Nossa Senhora da Esperança. Na verdade, todas as aparições de Nossa Senhora nos dão esperança, né? E hoje a gente vai falar sobre a fé. Gente, falar sobre fé é um tema complexo, é um tema que já exauriu a mente de muitos papas, sempre falando sobre fé, já criou documentos da igreja, já criou tratados, devocionários, tudo. Mas, partindo da abordagem simples, vamos falar da fé de uma forma que vocês, caríssimos crismandos, ou caríssimos de qualquer forma, qualquer um que for assistir esse vídeo mais pra frente, uma forma que seja mais entendível e uma forma que seja mais palpável, né? mais fácil de se absorver. Porque a gente deve lembrar, gente, que a fé ela é uma matéria de estudo tão densa que até mesmo, basicamente, você tem uma Suma Teológica só de fé, só para você ter ideia. Você tem um volume de Suma Teológica só falando sobre fé. Você vai ter o Bento XVI, nosso Papa Emérito, fazendo uma encíclica chamada Fé e Razão, Fidelis et Razão, que é uma encíclica dificílima de se entender, que é muito complexa, até mesmo grandes filósofos, grandes teólogos falam da complexidade que tem esse documento da igreja. Então, não vai ser eu, um mero catequista, um mero mortal, né? Isso aí, bem lembrado, saco de bosta, todos nós, um mero eletricista que vai que vai sentar e vai devorar o livro Fé e Razão do Bento XVI, vai conseguir fazer uma síntese digna de ser, como se diz, ouvida, né? Mas, pedindo ao auxílio do Espírito Santo, da Virgem Maria, como vamos fazer agora, eu espero que vocês possam absorver um pouco mais esse encontro sobre fé. Porque, gente, nesse tempo de pandemia, nesse tempo que as coisas estão tão difíceis, esse tempo que o mundo está de cabeça para baixo, nesse tempo de incertezas, nesse tempo que nós não sabemos o que é certo, o que é errado, o que pega, o que não pega, nesse tempo no qual as organizações que deveriam nos nortear, parece que elas não sabem o que fazem. Parece que o mundo está dividido, parece que o mundo é direita, esquerda, é cloroquina, não cloroquina. Nesse tempo tão estranho. Que abre. Igual na nossa cidade aqui, tá um abre e fecha, abre, mas só que o pessoal já está começando a revoltar. Mas então, isso não vem o caso. Mas nesse tempo de insegurança, incerteza, nada mais é necessário que fé. Fé em quem, senhores? Fé no presidente da república? Fé no prefeito? Não. Fé no bispo? Não.
fé em Cristo. Porque é em Cristo que nós devemos alicerçar a nossa fé. Mas vamos começar com a nossa oração. Pedir a Nossa Senhora, vamos lá? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos lá, Divino Espírito Santo, socorrei, né? Mas vamos lá. Então a gente falando sobre fé. E a musiquinha? Musiquinha, Samuel. Vamos lá, toque pra nós. Quem é essa Vamos com fazer um avança? showzinho aqui pra nós. Como Aurora. O Eric e o Samuel. Vamos lá. Gente, você tocar isso aqui direito não, tá? É o ukulele, tá? Não é um cavaquinho. Não é um cavaquinho. Esqueci a nota. Esta que avança como a aurora, terrível como um exército em arma de batalha, brilhante como o sol e como a lua, ensinando os caminhos aos filhos seus. Deus, o Salvador, quem está que avança como a aurora, terrível como um exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, ensinando os caminhos aos Peço desculpa aí. Deve ter ficado tão bom assim quando a gente saiu. Saímos tantas horas a fio. Lógico. Mas então, Minuto. vamos começar esse encontro da fé. A gente já sabe que fé é o quê? Virtude teologal. Nós sabemos que ela é dada por Deus. Nós sabemos que ela não muda. Melhor, que você tem ela querendo ou não, certo? Tem como você deixar de ter fé? Não. Não sei. Mas é fato o seguinte. Um homem pode negar sua fé em Deus? Sim, um homem pode negar sua fé em Deus. Temos exemplos disso? Infinitos, né? Vamos citar um exemplo tipo assim, mais que batido. Judas, por exemplo. Judas era apóstolo. Lógico. Judas andou com Jesus? Andou com Jesus. Judas viu todos os milagres, gente? Sim, Judas viu todos os milagres ao lado de Jesus. Mas Judas perdeu sua fé em Cristo. E o que ele fez? Traiu Jesus. Traiu a Cristo. E, gente, nós podemos ser como Judas? Sim, nós podemos ser como Judas. Pergunta, nós somos Judas? Sim, nós somos Judas. Ah, nossa, eu sou Judas? Sim. Toda vez que você peca, você é Judas, porque você trai a Cristo. Porque o pecado, gente, você tem que entender que o pecado é um ato de desamor a Deus. Pronto, acabou. Se você peca, é porque você é inimigo de Deus. Mas, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos perdoa. Assim como o próprio Jesus perdoaria Judas. Gente, Judas, ele não pediu perdão a Cristo. Entendeu? A diferença que você tem entre Judas e Pedro é porque Pedro se arrepende e se volta a Cristo. Porque Pedro também negou a Jesus. E 3 vezes. Lá no Evangelho a gente vê isso mesmo. Claramente, a mulher chega perto para Pedro. Não é tu que andas com Nazareno? Ele fala, não é não. Tipo assim, ele sai fora, tipo um pouco fora. Pedro nega Jesus, senhores. São Pedro, apóstolo de Cristo, primeiro Papa da Igreja Católica Apostólica Romana, ele nega Jesus
3 vezes antes do galo cantar. Ele fez igual Judas. O pecado de Judas não é maior que o pecado de Pedro. Porque Pedro também negou a Cristo. Mas qual que é a diferença que nós temos entre Pedro e Judas? O nome, né? Pedro. Boa. Muito boa. Uau. Uau. Que é isso, cara? Animal preto é foda. Então vamos lá. Pedro, gente. Pedro, ele se arrepende. Judas não. Judas não se arrepende do seu pecado. Mas você fala, não, mas Judas se enforcou. Gente, Judas se enforcou porque ele é orgulhoso. Judas, ele não foi humilde. Se Judas tivesse um coração humilde, um coração contrito, ele chegaria igual Pedro. Ele se arrependeria dos seus pecados, se arrependeria de ter traído a Cristo. E Jesus teria perdoado. Porque, gente, vocês têm que entender que o pecado de Judas, ele é repetido por nós infinitamente, porque nós traímos a Cristo infinitamente. Gente, o pecado de Judas é idolatria. Ele idolatra o dinheiro. Ele fala o seguinte: eu amo o dinheiro a mais que Jesus. É por isso que ele vem de Jesus, gente. Certo? E nós fazemos isso também, não só com dinheiro. Quantos de nós não idolatra sexo, não vai idolatrar drogas, não vai idolatrar tantas outras coisas? Porque, gente, você tem que entender que idolatria é você pegar qualquer criatura e colocar no lugar de Deus. Você pode ser idólatra com quem? Você pode ser idólatra com sua namorada, você pode ser idólatra com a bebida, com sexo, com dinheiro, com tudo. Qualquer coisa. Gente, idolatria é uma desordem, você colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Se você coloca qualquer coisa no lugar de Deus, você está sendo idólatra, certo? E aí que entra uma questão interessante, uma questão que os protestantes não entendem, muito deles, né? Eles acham que tem uma imagem, igual a imagem que nós temos aqui, Nossa Aparecida, é idolatria. Mas, idolatria não é você ter uma imagem na sua casa. Não, isso não é idolatria. Idolatria é você se você pegasse essa imagem aqui e colocasse ela no lugar de Deus. Certo? Gente, então a idolatria é quando você tem um amor pelas criaturas maior que o amor que você deve ter a Deus. Aí você é idólatra. E Judas era idólatra. Certo? E Pedro também foi idólatra também. Certo? Porque ele amou mais a si mesmo do que a Cristo. Certo? E devemos lembrar, gente, que quando você vai analisar São Pedro, você vê que aquele cara, ele era o cara que estava ao lado de Jesus o tempo todo. Ele é o cara que Jesus vai perguntar: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. E no final, quando Jesus pergunta pela terceira vez, Pedro fala: tu sabes de todas as coisas, Senhor. Então, gente, Pedro, ele tinha uma vida com Cristo próxima. Jesus e Pedro, eles eram amigos íntimos. Eles eram super próximos um do outro. Tanto é, gente, você pode reparar que o apóstolo que é mais citado nos diálogos com Jesus é Pedro. É Pedro. João é o muito amado, né? É o discípulo muito amado de Cristo. Tanto é que João vai estar na cruz. João, ele não foge da crucificação. Mas por que ele não foge? Porque ele fica do lado de Maria. Ele fica do lado de Nossa Senhora. Tanto é que Jesus, no seu último suspiro de vida, que ele vai falar: mulher, eis aí o teu filho. Filho. Eis aí tua mãe. Filho, eis aí tua mãe. Então nós temos isso, nós temos essa visão no qual João, ele não foge, ele vê a crucificação de Cristo, ele vê, ele sente, ele vê Nossa Senhora sendo transpassada com a espada no coração ao lado da cruz de Cristo. João vê isso tudo e João é dado como filho de Maria, assim como nós, né? Mas olha para você ver que coisa incrível. Você tem do lado um cara que vê aquilo tudo, que vivenciou muita coisa, fugir da crucificação, né? São Pedro foi assim, gente. Mas Pedro, ele se arrepende, ele se redime, vai se redimir sim, vai se redimir muito. Por quê, gente? Porque Pedro, depois, assim como os outros apóstolos, e juntamente a São Paulo também, eles vão começar a pregar o evangelho por toda aquela região e todos eles vão ser martirizados. Somente um apóstolo, gente, não é martirizado. Somente São João não foi martirizado. Mas todos os outros eles foram martirizados e não negaram a fé em Cristo. Por quê? Você sabe, Mateus, como é que São Pedro morreu?
São Pedro Uhum. morreu crucificado de cabeça para baixo. Uai, Crucificado de cabeça para baixo. diferentão ele. Foi uma punição, cara. Que tipo assim, porque Pedro, gente, Pedro ia ser crucificado. Ele já ia ser crucificado. Só que isso daí, gente, você não vai achar na Bíblia, tá? Isso é questão de tradição da igreja. São Pedro vai virar e falar o seguinte: eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. E é por isso que ele vai pedir para ser crucificado de cabeça para baixo, tá, gente? Todos eles foram martirizados. Santo André, apóstolo também, foi crucificado. De lado. Uma cruz em forma de X. Uai, isso não É foi. sério, cara, ele foi de lado. Então, gente, o que acontece? São Pedro, ele foi martirizado, ele fundou, ele tomou, ele realmente cumpriu aquela escritura, aquela promessa que Cristo faz a ele: Pedro, tu é rocha, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E de fato, Pedro ele toma esse papel para si, se torna o primeiro Papa da Igreja Católica Apostólica Romana, memorável, irrefutável, pedra angular ao lado de Cristo. Tanto é, gente, que nas representações que nós temos da igreja, nós temos São Pedro como segurando duas chaves. São Pedro é tido como porteiro do céu. Por quê? Porque aquilo que ele liga, tudo que pega aqui na terra e liga no céu é do céu, e tudo que desliga é desligado do céu também. Então nós temos essa questão de São Pedro, até mesmo as representações artísticas dele, sempre duas chaves e tudo. Então, gente, olha para você ver como é que a fé é um elemento fundamental, importante. Gente, sem a fé nós não somos salvos. Sem a fé a gente não consegue galgar o paraíso. Porque, gente, a fé, sem o crer, a gente não consegue se aproximar de Deus. Porque a gente tem que entender, gente, que até o próprio nosso Senhor Jesus Cristo vai falar o seguinte: bendito aqueles que creem sem terem visto. Gente, imagina só, você está em 2020, beleza, Jesus morreu há 2020 anos atrás, não, nasceu 2020 anos atrás, certo? Você viu Jesus? Não. Você viu Jesus? Não. Mas você não acredita em Jesus? Acreditamos. Sem ver. Aí você pensa, mas tem os sacramentos da vida da igreja, tudo. Gente, sim, os sacramentos eles estão aí para isso mesmo. Gente, sacramento é uma forma da gente alimentar a nossa fé e confirmar a nossa fé, sabe? Porque tanto é, gente, que nós temos a fé, que nós temos que o sacramento ele tem um sinal visível das coisas invisíveis. Por exemplo, Eucaristia. Eucaristia é o corpo de Cristo. Pronto, acabou. Não tem o que falar mais. É isso aí, a presença física? Sim, a Eucaristia é presença física do Cristo. Tá lá, é o Cristo, tá aí. Tem milagre eucarístico? Tem Lanciano. Quinta-feira passada agora foi Corpus Christi, né? Tá lá, gente, tá lá. Tá o Cristo lá no ostensório. É o Cristo, sim. Cristo se faz presente na Eucaristia totalmente, da mesma forma que ele se faz presente no céu, beleza? Uma coisa interessante, podemos pensar por um lado, que Jesus ele meio que adotou uma certa estratégia para instigar a fé dos seus discípulos. Que é o seguinte, porque Jesus simplesmente não podia, vamos supor, já de começo, no início da sua caminhada, já instituir a Eucaristia. Porque se ele fizesse isso, de cara os discípulos não iriam crer. Eles não teriam fé suficiente no coração para crerem que Jesus estava transmitindo a eles. Então como é que Jesus fez para instigar a fé e aos discípulos crerem nele? Então, o que Jesus faz? Jesus ele começa fazendo milagres, ele começa fazendo obras, ele começa curando leprosos, ressuscitando os mortos, curando cegueiras, paralíticos. Jesus vai lá na causa do problema e faz um milagre. Por que ele faz isso? Ele faz isso de início para quê? Para que as pessoas que estão à volta dele comecem a observar o que ele faz. Então, as pessoas começam a observar o que Jesus está fazendo, ressuscitando mortos, curando leprosos. Beleza, a partir do momento que Jesus conseguiu essa atenção para ele, que as pessoas agora olham para ele, veem o que ele está fazendo, os milagres, as coisas que ele pode fazer, aí Jesus começa
a trabalhar a fé e a parte espiritual dos seus discípulos. Depois que os discípulos, apóstolos, já têm uma certa fé, já creem em Jesus ele como Messias, creem que ele já é o próprio Deus, então Jesus começa a instituir os sacramentos. Jesus começa a dar os ensinamentos, começa a falar do reino dos céus. Certo? Mateus colocou um ponto interessante, gente, porque vocês têm que entender que a pedagogia divina, começa de pouco a pouco. Por exemplo, imagina só, Jesus descendo lá no meio do povo do deserto, lá em Abraão. Puf! Ah, gente, eu sou o Messias aqui e tal, vou salvar todo mundo aqui. Salvar de quê? Salvar de onde? Aí, sabe, aí o pessoal já começa a dar aquela fritada já que esse cara é esse aqui, gente? Eu sou filho de Deus, peraí, Deus tem filho? Sabe, gente, apesar do que Deus sempre foi unitrino. Jesus sempre esteve na plenitude com Deus, desde o início de todos, antes do início dos tempos, ele sempre esteve lá, junto com o Espírito Santo. Mas só que você tem que entender, gente, que a revelação divina, Deus, ele nos dá a revelação divina na hora certa. Na hora certa. Porque já imaginou só que doideira? Você pega uma semente de, não sei, abacate, você planta ela aqui amanhã, o trem já está dando abacate, pô, você joga assim. Tem lógica. Gente, vocês têm que entender, igual o Matheus falou, a pedagogia divina, ela tem uma linha. Deus, ele pega a humanidade lá da queda, lá da Adão e Eva. Quando Adão e Eva caiu o povo, Deus já começou a pensar, vamos fazer um plano, vamos criar um plano salvífico. Um plano salvífico, isso. Vamos criar um plano salvífico aqui, vamos pegar esses humanos aqui, vamos levar eles para o caminho certo, porque senão estão lascados. Aí você vai ver depois o dilúvio necessário, Sodoma e Gomorra, vai indo, escravidão no Egito, 40 anos no deserto, no caminho que podia fazer em 40 dias, conquista de Canaã, 40 anos. Chegar 40 dias. Não, ele dava para fazer em 40 dias, mas ficaram 40 anos, sabe? Então, o cara perdeu a vida dele todo no deserto, assim. você vê. Né? Então, gente, o que acontece? Deus vai sempre pegando o ser humano pela mão, porque a gente, ser humano, Deus sabe. Ele é meio muito infantil às vezes com algumas coisas. Nossa, a gente vê isso em nós mesmos, né? É só a gente saber que você sabe que aquilo é errado, você sabe que você vai pro inferno fazer aquilo, você vai lá, faz. Ah, vai lá, confessa com o padre, faz de novo. Aí, é tão complicado isso, gente, porque Deus ele tem tanta misericórdia que você pecou, você se arrepende, se confessa. Jesus vem, te abraça novamente e fala, filho, eu estou contigo. Só reze, só confia em mim. Aí você vai lá, no momento de descrença, no momento de desconfiança, atola no barro de novo. Mas, Jesus sempre te aceita novamente como filho pródigo. Você olha para trás, você vê lá o Pai, vê o Jesus com braços abertos. Você corre para ele de novo, sujo, ferido. Jesus te lava, te cura. Aí, muitas vezes, na safadeza, você vai lá e cai de novo. Então, gente, imagina só. Deus, ele teve que pegar a humanidade do zero, encaminhando, até chegar no momento propício para ele enviar o Filho dele, Jesus. Através de quem? Através da Virgem Maria e do Espírito Santo. Então, gente, a pedagogia divina, como o Matheus falou, é isso, gente. Deus, ele utilizou, ele entra na história da humanidade. Deus vai intervir na história da humanidade em todos os aspectos para chegar no momento, o ponto certo, o kairos, o momento correto para a vinda do Messias. Uma coisa interessante da pedagogia, que olha pra você ver como é que Jesus faz. É igual quando ele reuniu lá com seus discípulos eu esqueci igual. Onde que ele estava? Acho que fez o milagre dos pães lá. Multiplicação dos pães. Jesus acha. Quando Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães, dos peixes, Esqueci aqui. lá, se eu não me engano, a Bíblia fala que Foi no tinha Sermão da Montanha, não? Não lembro. Eu acho que foi. Acho que foi no Sermão da Montanha. Se não foi no Sermão, não, foi na Galileia, que ele estava com o barco lá e tudo. Aí ele chega no campo lá, a multidão tá junto com ele. Foi na Galileia. Isso. E essa multidão estava faminta. E, se eu não me engano, acho que lá na Bíblia fala que tinha 5.000 homens. Naquela época eu costumava contar só os homens, mas logicamente tinha mulheres, tinha crianças. Essa oração não entra na conta. Então, olha para vocês verem, vamos supor, a gente tem a Eucaristia hoje. Antes de Jesus fazer os milagres, vamos supor, Jesus já chega e já fala para os discípulos, ó, esse pão aqui é meu corpo, esse vinho aqui é meu sangue.
De cara? Na lata, Ah, assim, vai, ó, já o faz. pessoal vai olhar assim, o quê? Já imaginou Jesus, velho, fica imaginando Jesus chegando no pessoal, tipo assim, ei Pedro, beleza, tô bem, você é amigo, eu vou ressuscitar no terceiro dia, cara. Aí o cara já olha, que é? Então, seria uma loucura, tipo, como é que os discípulos iam acreditar? Jesus falava, vou estar no terceiro dia. Pô, Jesus não deu sinal de nada, então vamos supor. Como é que funciona a pedagogia divina? Jesus mostra para todo mundo, eu tô aqui com um pão na frente dos meninos, vou transformar em 2. Os caras falam assim, ó, esse aí consegue. Isso aí. 5.000 pessoas, Jesus, quantos pães que tinha no cesto? 5 pães e 2 peixes. Com 5 pães, Jesus conseguiu alimentar mais de 5.000 pessoas. E encheu 20 cestos ainda, sobrou ainda. No dia do casamento, o primeiro milagre lá de Jesus no vinho, o vinho acabou. Os discípulos viram lá, não tinha nada na cidade, não tinha nada. O que eles estavam colocando era água. Aí os discípulos veem, pô, a água transformou em vinho. Então, tipo assim, ao longo da caminhada de Jesus com os discípulos, sempre vendo Jesus fazendo coisas extraordinárias. Ah, Senhor, esse cara aqui, ele já nasceu com uma deficiência, ele é paralítico e tal, já tem mais de 30 anos. Levanta-te e anda. O cara levanta e anda. Aí, quando Jesus começa a instituir os sacramentos e fala, lá na última ceia, Jesus fala, ó gente, esse é meu corpo e esse é meu sangue. Então os discípulos não vão ter, tipo assim, era para ter, eles não vão ter dúvida nenhuma de que o que Jesus está falando é verdade. Se Jesus andou sobre a água, multiplicou pão, ressuscitou morto, se ele está falando que esse aqui é o corpo dele, é porque é. E pronto. E pronto, velho. O pessoal já não... Gente, vocês entendem? Vocês Depois de entendem? ressuscitar no terceiro dia, o cara fala que era o corpo dele, é que tá dando igreja. Não, mas você não entendeu, Samuel. Você já viu o paralítico andando, meu filho. Você não tem noção do que... Já viu um cara morto lá, 3 dias, Lázaro? Eu sinceramente, eu fico imaginando a situação, cara. Tô assim na rua, assim, no cemitério, não sei, passando pelo cemitério. Chega um senhor lá, tá todo mundo chorando e tal. O cara olha assim, o acham assim, ó. Levanta-te e anda. Anda. O cara levanta, gente, vocês têm noção do que é isso? Já imaginou você tá no velório, o cara tá lá esticado, o cara levanta, está andando? Pronto. Lascou. Vou correr, todo mundo corre, todo mundo desespera, entendeu? Gente, Jesus ressuscitou o morto 3 dias. 3 dias, o cara já tava fedendo, gente. O cara já tá, o Lázaro já tá em decomposição. Os evangelhos já falam isso, gente, já tá com mau cheiro, não abre o túmulo não. Tipo assim, e Jesus fala, Lázaro, levanta-te. É um costume judeu, eles fecharem a... Não, por que Jesus ressuscitou o cara? Porque Jesus se comoveu da irmã de Lázaro, Marta. E também é uma forma de Jesus mostrar o seu poder para os discípulos, para as pessoas que estão ao redor. Porque Jesus, gente, antes de entrar no seu coração, ele tem que fazer um ato externo para poder conseguir chegar ao seu interno, o seu coração. Porque a partir do momento que todo mundo vê os milagres que Jesus faz, do todo o poder que Jesus tem, vendo que ele é o próprio Deus, então a partir daí, o que Jesus fala consegue chegar de uma forma melhor ao coração dos discípulos. Principalmente a Eucaristia, batismo, questão do Espírito Santo, os ensinamentos. Então os discípulos passam a não ter dúvida mais em Cristo. Porque eles viram todos os milagres, tudo que Jesus pode fazer. Para Jesus nada é impossível. Nada é impossível. Gente, vocês têm que entender que imagina Deus. Você não consegue imaginar, tá normal, tudo bem. Sua cabeça não consegue conceber. Imagina Jesus. Imagina Jesus, vamos imaginar Jesus. Gente, Jesus é um homem, verdadeiramente Deus. Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. Gente, esse negócio tá parecendo mais um conceito de trindade de Eucaristia, né? Mas tudo bem. Porque a gente tem que falar, nós temos que falar disso, certo? Jesus é Deus verdadeiramente e homem verdadeiramente. Gente, vocês encostam em Jesus, literalmente. Jesus estava andando na rua assim, ei Jesus, beleza? E o cara é Deus, ao mesmo tempo, pá, o mistério da Santíssima Trindade. Aí você sabe disso. Aí você pensa, passa 2000 anos, tem esse livrão aqui chamado Bíblia, tá ok? Tem esse livrão aqui chamado Bíblia. Tá escrito na Bíblia aqui, mas aí o pessoal olha assim, ah não, gente, Jesus não sei o que, Jesus é um personagem histórico, pá, pum, não sei o que, é importante que ele falou, criou o cristianismo, tal, não sei o que, não sei o que. Aí você vai na igreja católica. Aí você vê o padre falando aqui, falando da Eucaristia, quando ele faz aquela consagração eucarística, levanta, né, a hóstia e fala, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, que é derramado por vós e por muitos, em nome da eterna aliança. Aí você olha assim, tomai todos, comer, tentando essa parte.
Isso. Então, gente, nós temos essa questão eucarística. Aí você olha assim, gente, mas esse padre tá falando, isso é simbólico, isso não existe, não sei o que, meu Deus do céu. Aí você entra na internet, aí você vê o milagre do anciano. Tem hoje lá. A hóstia, o sangue. Ah, mas a igreja católica tem um cara que vem com um pincel sujo de sangue aqui e todo dia faz isso. Ah, peraí. Aí você fala assim, beleza, aí você pode pensar isso, porque você é muito cético, né? Geralmente tem cara que é muito cético. Aí você descobre, gente, que a OMS estudou o milagre do anciano exaustivamente. No final do documento eles falam, aqui acontece algo extraordinário. A mesma OMS de hoje? A mesma OMS hoje. Só que pra vocês terem ideia, tipo assim, gente, nós estamos falando aqui de uma organização que, vamos falar a verdade, nós sabemos que a ONU ela tem uma aversão muito grande ao cristianismo. Por quê? Porque quer promover aborto, quer promover ideologia de gênero, quer promover uma agenda anticristã. Nós sabemos disso, nós estamos falando isso aqui, beleza. Tá no YouTube, se desmonetizar, tá pagando o vídeo. Você não precisa de dinheiro também? Eu não preciso de dinheiro do YouTube? Ó, dane-se, né? Também não ia dar, não. Tudo bem. Mas então, o que nós temos para falar é o seguinte. A própria OMS atesta essa questão da Eucaristia. Não só a OMS, gente. Existem várias outras agências, vários outros documentos provando do milagre do anciano. Gente, sabe o que o milagre do anciano é? É a hóstia que você come todo domingo na missa. É a mesma hóstia, gente. É o mesmo Cristo. Tanto é, gente, que quando a gente coloca a hóstia no utensório, aquele utensório bonitão lá, que o padre passa assim, vocês podem ter certeza, gente, Jesus está passeando ali no meio de você. O mesmo Jesus que está no céu. Então, o que nós temos é o seguinte, que Jesus é tão grandioso que ele faz atos externos, igual o Mateus falou, sim, milagres eucarísticos, milagres santos. Gente, sinceramente, sinceramente, eu não entendo como a pessoa não pode ser católica. Eu não consigo entender. A minha cabeça ela não consegue conceber a ideia de uma pessoa não ser católica. Porque é o seguinte, cara, você vai pesquisando coisas da igreja católica, aí o cara vira e fala, tem aquele papa lá, Alexandre IV, que é o Borgia, né, um papa ruim da história da igreja. Tem outro papa lá que fez isso. E tem outro papa lá que fez aquilo. Mas beleza, gente, você fala de um papa, mas quando eu vejo os milagres dos santos, eu não consigo conceber. Eu não consigo conceber que uma pessoa não pode ser católica. Gente, se você parar para pensar que tem um milagre chamado Milagre de Fátima, que aconteceu em 1917, que o sol moveu. O sol fez isso aqui no céu, gente, ó. Tá filmado lá. 100 mil pessoas viram. Cara, 100 mil pessoas viram. Não foi eu e você. Foi 100 mil, mano. 100 mil. Então, gente, quando você atesta todos esses milagres, você vê isso tudo acontecendo ao seu redor, não tem como você ficar cético. Não dá pra você ficar cético. A sua razão, ela tem que ceder. Você tem que se dobrar mesmo. Você tem que ser humilde e falar, olha, cara, realmente está acontecendo alguma coisa sobrenatural aqui. Realmente isso aqui é algo divino, tal. Quero saber o que está acontecendo. Se Jesus, todo o reino do céu, deixar a gente à mercê, deixar a gente por si só, começar a crescer na fé e tal, no amor, seria muito difícil. Por quê? Porque a gente vive totalmente na Matrix, 100%. Você vive totalmente iludido com esse mundo aqui que você esquece. Então, de vez em quando, ao longo da história da igreja, tem que acontecer algum milagre para chamar a atenção. Jesus tem que fazer assim, gente, aqui, tá errado, tá errado. Tem que parar o sol aqui, vamos parar o sol, parar o planeta, pra gente ver que Jesus está ali, tá querendo falar alguma coisa. Gente, literalmente, assim, o que nós temos é o seguinte, nós temos um povo cético, de pouca fé. E burro, que você tem que ser burro, mano, tem que achar bom e falar, velho, você é burro. Beleza, se você... O Google ativou aqui, cara, que viagem. Até o Google. Até o Google. Tô mostrando até o Google. Então, o Google tá mostrando, cara. Tô aparecendo aqui. Gente, é o seguinte, que você pra não ter uma fé cristã, logicamente, gente, é opção sua. Cada um tem sua opção. Esse é livre-arbítrio seu. Porque, gente, como a gente fez o encontro que a gente falou com o amor, do amor, você lembra do encontro passado que a gente falou que o amor é livre? Então a fé também é livre, você escolhe acreditar ou não. Mas cá entre nós, se eu sou ateu, eu vejo a história de um cara que ressuscitou no terceiro dia depois de ser crucificado,
eu pesquiso a história desse cara, acho esse livro aqui, e eu vou mais a fundo, eu vou vendo os milagres em torno disso aí, eu vou ter que falar. Opa! A minha vida é mentira. Ateu é preguiçoso, né? É isso. Ateu é preguiçoso. Ateu é à toa. Ateu é à toa, é preguiça, é preguiça. Porque, sinceramente, é igual quando você vê um moleque de 14 anos. Ah, sou ateu, eu acredito na ciência. Que ciência que você conhece, caralho? Que ciência que você conhece, meu filho? Você não sabe nada. Você não sabe nada, velho. Você... Assiste um documentário do Discovery. Vê um documentário, 2 documentários de Discovery. Não, a vida na Terra veio no asteroide. Aí começa, não, ele é tão inteligente. Não, o pai chega em casa, bate palma, não, isso aí, meu filho é um questionador, ele tem um senso crítico. Gente, uma coisa também que eu gostaria de falar, brasileiro tem a maldita mania de falar história crítica, senso crítico. Cara, como é que você vai criticar uma coisa que você não entende? Me explica. Não tem, velho, não dá liga, entendeu? Não dá liga. É igual você no show de música e falar assim, aquele cara ali toca mal. Pô, beleza. Você pode falar. Se tiver nítido, né? Porque até porque se tiver nítido e você vê que o cara tá fazendo errado, é porque você tem conhecimento de alguma coisa. Mas agora o cara critica sem saber, gente. A crítica é um negócio tão emburrecedor, tão estúpido. É igual, por exemplo, quando a gente pega um livro didático da escola. O trem começa falando de Faraó, aí vai falar de Primeira Guerra Mundial, depois falar de Segunda Guerra Mundial, falar de Getúlio Vargas, vai voltar falando de Faraó de novo. Gente, não tem ordem cronológica. E o mesmo cara que deu uma porcaria no livro daquele, eu não estou criticando você, cara aluno de escola pública brasileira, porque eu também fui também. Mas é o seguinte, você vê o livro lá, aquela ordem, porque trem foi feito para te emburrecer. Como o Matheus falou, gente, cara, sai da Matrix. Sai da Matrix. Veja que existe um universo muito maior do que o mundinho do seu quarto. Existe algo muito maior te esperando lá fora. E, gente, uma coisa também que sempre me tocou muito são os livros do Tolkien. Estão viajando, mas eu vou explicar por quê aqui. A gente tá falando de fé ainda? Estão falando de fé ainda? Boa pergunta. Bota fé. Isso aí, gente, o livro do Tolkien, no Hobbit, tem uma parte lá que ele vai falar o seguinte. Quem viu o filme, quem leu o livro, o Gandalf vai falar o seguinte pro Bilbo. O mundo está fora dos seus livros. O mundo não está nos seus livros e mapas. Está lá fora. E é lá fora. E, gente, então, é isso que você tem que fazer. Você tem que sair lá fora, você tem que olhar da janela do quarto. Então, adaptando. Tipo assim, o mundo não se reduz às suas redes sociais, ao YouTube, Instagram, Facebook, Netflix, televisão. O mundo tá lá fora. E, gente, eu vou falar um negócio que você... Melhor coisa que você pode fazer é despertar desse sono, essa inércia que você tá. Porque você pode reparar, tem um colega nosso aí, que a gente pode falar que o nome dele começa com a letra E de Edmilson. Acho que ninguém deve conhecer, né? Não sei, vamos só falar. Mas beleza, vamos citar um colega nosso aí. Gente, cara, gente boa. A gente só tá dando exemplo aqui. Edmilson, nós te amamos, cara. Você sabe disso, sabe? Nós te amamos, Edmilson. Seu cara, velho. Vai ter que cortar. Eu tenho que cortar essa parte aí. Tá, deixa eu falar. Vai. Ô, velho, tipo assim, o cara sangue feio demais, mas o cara, ele tá invernado da Matrix. Do Instagram, do Facebook, do YouTube. Gente, vocês têm que entender que essas coisas não são ruins, sabe? Essas coisas não são ruins. A rede social, ela não é ruim. Ruim é o uso que você dá a ela. É a finalidade. Porque, tipo assim, igual aqui no momento agora a gente vai usar o YouTube, beleza. Usaríamos o Instagram, tranquilo. Coisa boa, uma coisa que dá para você uma ferramenta. Mas agora é o seguinte, cara, se você pega a sua vida toda, a sua juventude toda, e encerra ali dentro, você fica preso na gaiola, cara, preso na jaulinha, você não sai daquilo ali pra nunca, você tá lascado, meu irmão. Tá no bolso. Você tá no poço. Então, vamos fazer o seguinte, eu sei que agora é momento de quarentena, eu sei que agora talvez você não possa sair de casa e tudo, você tá confinado aí, igual a OMS pede, mas... Lembre-se o seguinte, depois que acabar isso, cara, acabar esse período, propõe a si mesmo, lê um livro. Ler um livro você pode fazer até agora. Lê um livro, você pode pegar um livro bacana e ler, cara, baixa em PDF. Te aconselho baixar o Hobbit, né? Ou o Senhor dos Anéis, ótimas leituras. Sai da Matrix, meu amigo. Sai da Matrix. Sai desse inverno que você tá vivendo. Eu já parou pra pensar que você pode você tem, sei lá, ter seus 16 anos, aí você tem um sonho. Eu quero ser sargento do exército.
Mas, cara, você não corre atrás. Outro exemplo, senão você vai achar que a gente é meio pá. Vamos dar outro exemplo aqui, porque senão... vamos. Quero ser médico, por exemplo. Tem que ter fé, né? No que você É. quer fazer. Também, isso também é questão de fé também. Eu quero ser médico. Aí você fica só nisso. Não, eu quero ser médico. Eu quero ser médico. Aí você fica no Instagram, cara, no Facebook. Cara, Facebook, Instagram não vai formar médico não, meu amigo. Você pode ter certeza disso aí. Tem gente que põe no Instagram assim, futuro PRF, Futuro daqui quantos anos? 1 milhão de anos? Depois que você virar petróleo, você vira médico. É isso aí. Então, gente, é o seguinte. Põe uma coisa na sua cabeça. Fuja da Matrix. O que é fugir da Matrix? Cara, abandona a rede social. Pega o seu celular, desliga, põe na gaveta. Pega a televisão, desliga. Pega o videogame, desliga da televisão, coloca na gaveta. Cara, você pode perder muita oportunidade da sua vida por ficar preso nisso daí. Isso eu falo. A voz bate na parede e ecoa pra mim de novo, que eu também preciso fazer isso. Nós precisamos fazer isso. Porque vocês têm que entender, gente, que imagina só, cara, a gente vive num país tropical. Isso aqui dá pra você correr, fazer atividade física o ano todo, Jesus. O ano todo. Agora imagina se vivesse num país que é neve, tipo 6 meses no ano. Que lá sim eles vivem um confinamento. Lá, e mesmo assim... Metros de neve. Metros de neve, né? Não tem nem como sair de casa, né? Então, o que eu te falo, meu amigo? Invista em si mesmo, fuja da Matrix. Você consegue, dá pra você sair fora disso. Outra coisa também, tem amizades reais, gente. Esse negócio de amigo de Facebook não é muita coisa. Eu lembro quando o Facebook lançou, em 2012, eu acho, foi 2012, não foi? Por aí? Chegou em Minas em 2012. Se você é de São Paulo, do Rio de Janeiro, deve ter chegado uns 30 anos antes, em 1970. Mas tudo bem, aqui chegou em 2012. Orkut, né? Não, Orkut também. Tinha cara, gente, que tipo assim, tinha menina que ia pra escola. Ai, eu tenho 40 amigos no Facebook. Ai, eu tenho 300 amigos no Facebook. Eu tirei uma foto de biquíni e deu 840 curtidas. Meu amigo, Minha amiga. meu caro, meu jovem, quem é que liga? Entendeu? Porque é o seguinte, gente, isso daí, gente, são coisas que Mas, não gente, te acrescentam em Mas nada. as pessoas põem as autoestima tudo nisso, né? Negócio de like. É. Se ela tem pouco like, ela entra em depressão. Se ela tem muito, ela se acha grandiosa. Bem colocado, Samuel. Aí na hora que você desliga, essa rede social, eu vou desligar aqui por 1 hora. Aí você para pra pensar, olha pro lado assim e sente um vazio gigantesco. Porque ali ela é alguém no mundo. Isso, no mundo fantasia dela. Gente, e o Matheus falou uma coisa interessante. Esse vazio infinito que nós temos, esse vazio existencial, você só pode preencher com Deus, através da fé. É nesse ponto que o nosso encontro chega. Porque é o seguinte, gente, somente a fé em Cristo que vai te preencher, somente a fé em Cristo que vai te trazer realidade. Porque, gente, nós somos livres em Jesus Cristo. Jesus Cristo nos libertou do pecado. Gente, se Jesus te libertou do pecado, não é pra você ser burro e se acorrentar no Instagram, caralho. Desculpa o palavrão aí, gente, mas é verdade. Correntar nos vícios. Se acorrentar nos vícios. Ficar lá carregando aquela bola de ferro assim, ó, igual desenho animado, bicho. Agora imagina só. Hoje você vê esse vídeo, você toma uma decisão na sua vida. Vou estudar. Daqui a alguns anos, se você for um crismando, cara, se eu tiver médico, tiver enfermeiro, bombeiro militar, seja lá o que for, você chegar em mim e falar, cara, realizei meu sonho, eu vou me sentir feliz demais por você. Porque você conseguiu sair da Matrix. Gente, eu vou falar com vocês que eu também fiz parte da Matrix. Muitos anos da minha vida. Muitos anos da minha vida eu fiquei na Matrix, gente. Ainda estamos saindo ainda, né? Que a gente nunca vê. Estamos saindo. Por quê, gente? Porque nós entendemos que a Matrix, essa Matrix que nós estamos falando, gente, vamos explicar o que é Matrix, senão o pessoal vai achar que a gente é doido. Tem que explicar isso, perdão. Vou explicar. Volta a fita. Vou explicar que é Matrix, pra vocês não acharem doido. Gente, o que é Matrix? A Matrix é um mundo fictício, é um mundo virtual. Gente, quando você fala com a grandeza virtual na física, é porque não existe. Quando você fala que qualquer coisa é virtual, é que essa coisa não existe. Então, os seus amigos virtuais, eles não existem. Ah, mas Matheus é amigo do Facebook, eu sou amigo virtual sim, mas meu amigo de verdade, já está aqui. Então, gente, você tem que parar para pensar que
tudo que é virtual não existe de fato. Se não existe, é ilusão. E se você ficar caindo na ilusão, entrando na ilusão, cada vez mais você vai entrando mais no poço, Vamos ser sinceros. Nessa quarentena, quantas horas de videogame você jogou? Pergunta. Quantas horas você dedicou a ler um livro? A orar, rezar, ver uma missa, aprender a tocar um instrumento, né? Não sei, fazer reflexão, fazer qualquer coisa. Gente, se você parar para pensar, você deve ter lido muito, não sei, 2 livros nessa quarentena de 90 dias, né? 90 dias. Um livro de 20 páginas. Um livro de 20 páginas. E agora você deve ter jogado 40 horas, sei lá, 200 horas no videogame. Então, gente, você tem que entender que é o seguinte, abandone isso aí. Pense no seu futuro. Gente, o videogame sempre vai estar lá, o Instagram sempre vai estar lá, o Facebook vai sempre estar lá, mas sua vida passa. O tempo urge. Aí depois quando fica A pior velho coisa fala, que ai, tem- saudade da infância. Que saudade da Chega até- infância. Eu acho que todo mundo já ouviu falar com aquele pessoal mais velho, que já tem 30, 40 anos. Nossa, se eu tivesse a idade de você, 22, imagina, eu tenho 22 anos, pra mim eu acho que eu tô velho, mas pros outros que mais, assim, não, cara, você tá novo, nossa, se eu tivesse Eu idade, tenho fazer várias 26. coisas, não sei o quê. Eu tenho 26, eu não olho o Matheus assim não, porque graças a Deus, pelo menos eu consegui fazer algumas coisas. Mas, gente, é o seguinte, imagina só, você chegar aos seus 40 anos de idade, se olhar pra trás, você pensa, pô, eu não tenho esposa, eu não tenho filho, talvez não seja a vocação matrimônio, mas talvez seja a vocação da ordem de outros 500, mas você sabe por onde você está indo. Aí você olha assim, não defini minha vida, não defini minha vocação, não sei o que eu faço, eu não sei quem que eu sou, eu não me conheço, eu não entendo nada de mim mesmo. Aí, de vez você, dá aquele start, meu Deus, vou começar a correr atrás das coisas, não, você vai lá, vai pra frente do celular, Aí você vai desanimar mesmo. senta na cadeira, Facebook, E minha senha. uma coisa interessante, que até Sou o feio. Padre Oscar estava falando do livro da Maria Valtorta. A Maria Valtorta, gente, foi uma santa que a Bíblia, as histórias, o que está escrito aqui na Bíblia, falta muita coisa. Os discípulos não conseguiram descrever 100% o que aconteceu em 24 horas, tudo que Jesus falou. Então Maria Valtorta, ela teve a visão de tudo o que Jesus passou aos seus discípulos. E uma dessas lá, ela fala que até quando Jesus, pouco antes de subir aos céus, Jesus deu ordem aos discípulos para ir ao mundo e pregar o evangelho. Só que Jesus também não falou assim, ó, gente, vai que, vocês vão ter lugares pacíficos, vocês não vão sofrer, vai ser o país das maravilhas. Vou transmitir. Não, ele não falou isso não. Ele já falou com os discípulos de cara, se preparem. Vocês vão sofrer, Gente, vocês vão passar apuros, mas eu sempre estarei com vós. até o final dos tempos. Então, gente, o que acontece? Você tem que entender, gente, que hoje a quantidade de conhecimento que você tem na internet, velho, é potencialmente, eu acho que infinito. Pela quantidade de livros que tem hoje, se você vivesse em PDF, se você vivesse, sei lá, cara, uns 1000 anos, não, muito mais que isso. Você lê um livro todo dia, você não dá conta. Então, tem conhecimento demais. Gente, internet é uma ferramenta incrível, mas só que também ela pode te enfiar na matriz. Da mesma forma que ela pode ser uma ferramenta para ajudar na sua salvação, ela pode ser uma ferramenta para a sua condenação. E o capeta é mestre disso? E é uma condenação lenta. É Exatamente. rápida, na verdade, né? Vamos voltar para a fé? Vamos voltar para a fé? Então, gente, voltando ao ponto de fé, fé é igual a crer. Crer em quem? Crer em Deus. Gente, você tem que entender que todos os Só mais 10 povos, minutos, tem finalizando aí. que todos os povos, gente, eles têm fé. Eu desafio qualquer historiador, famoso ou não, me provar que exista ou que tenha existido uma tribo ou povo que seja ateu. Não existe. Não existe. Porque, gente, todos os povos, eles tinham uma religião, todos os povos, eles tinham uma fé. Vamos colocar aqui, gente, em pratos limpos, falar que a fé deles era incompleta, que a fé deles era errada, pedir por lá. Sim, era errado, incompleto e tudo. Mas eles tinham a fé, eles acreditavam que não podia existir só esse mundo. Tinha outra coisa do outro lado. O homem, gente, ele nasce com isso dentro de si.
Por que nasce com isso dentro de si, gente? Porque é uma virtude teologal, como o Matheus falou nisso do encontro. E por ser virtude teologal, isso que está aqui dentro de você, essa vontade, esse vazio existencial que tem que ser preenchido por Deus, somente por Ele nunca vai cessar, gente. Ele não cessa. Essa vontade de Deus, ela não cessa, ela não passa. Ela sempre vai te acompanhar o resto da sua vida. E você deve preencher ela com Deus. Você deve perceber que ao longo da história, sempre existiram ao longo de todo o planeta, seres humanos que começaram, tipo assim, não estamos dizendo que é certo, errado e tal, mas eles começaram a criar deuses. Tipo assim, antes de Deus se revelar a eles, antes de Jesus Cristo vir, eles sentiam uma coisa dentro deles, no fundo da alma deles, que eles tinham que crer em algo. Eles criam que existia alguma coisa além dessa vida. Então, ao longo de toda a história, o ser humano sempre esteve buscando algo para acreditar. E Jesus, claro, Deus, claro, não deixou a gente vencer, não deixou a gente sozinho. Então, ele se dá a revelar toda a pedagogia divina, desde lá do Antigo Testamento, Adão e Eva, passando pelos profetas do Antigo Testamento até hoje. Para quê? Para que a gente não vive iludido nesse mundo e que a gente tem o reino dos céus pra gente. Deus colocou a gente nesse mundo aqui só para testar a gente. Por quê? Porque Ele quer que a gente desenvolva o nosso amor nele. Jesus, toda vez que Ele falava, Ele sempre se voltava ao reino dos céus. Às vezes a gente acha assim, nossa, que negócio medieval, reino do céu, que não sei o quê. Inferno, não sei o quê. Mas, gente, vamos cá entre nós. O homem medieval, ele tem uma realidade muito maior que você. Porque, gente, vocês têm que entender que é o seguinte, o homem medieval, ele tinha noção plena, convicta, certeira, que essa vida é passageira. Mas o reino dos céus é eterno. Olha como é que essa pandemia, até Deus pode tirar benefício dessa pandemia pra gente. Que antigamente não, tem pouco tempo atrás, né? A gente não pensava na morte. A gente vive tão iludido aqui com esse mundo, com as coisas, com não sei o quê. A gente nunca parou pra pensar na morte. Aí parece que Deus utiliza de um mal, ele consegue tirar um bem ainda maior. Porque agora as pessoas começam a pensar, eu posso sair ali na rua, pegar um vírus e morrer. Agora as pessoas estão começando a pensar que essa vida aqui é passageira. Eu sou jovem, vou pensar na morte daqui quando eu estiver lá com uns 80 anos. Meu filho, vou morrer agora. E uma coisa também interessante também que a gente tem que colocar aqui. Quantos de nós jovens a gente não falava, eu vou ficar velho primeiro para depois ir para a igreja. E agora, José, você pode não ficar velho, meu amigo. Aí que o bicho pega, não ficar velho, né? Mas então, gente, é isso. Vamos ler as duas passagens. Você lê pra gente, Mateus? Mateus lê Mateus. Não. 17, 20 e Mateus de 9, capítulo 9. Mateus, porque vai um pouco curto. Verdade, gente, nós estamos quase acabando. Pra quem quiser ler, né? A gente vai ler aqui Mateus, capítulo 15. 17, foi a letra feia. Capítulo 17. Capítulo 17, versículo 20. Versículo 20. Esse aqui é um 20. Jesus respondeu: por causa da fraqueza de vossa fé, em verdade eu vos digo, se tivestes fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a esta montanha, vai daqui para lá, e ela irá. Nada vos será impossível. Nada vos será impossível se você tiver fé, mesmo que do tamanho de um grão de mostarda. Então, a pergunta que fica para você refletir hoje, meu caro amigo, você tem fé? Então, gente, a fé, ela nos aproxima de Deus. É através dela que vamos nos ligar a Deus, certo? É através dela que nós temos esse impulso maior pelas virtudes, certo? Então, gente, é necessário fechar os olhos e crer em Deus. Exatamente. Gente, aqui, outra coisa também, para você que é novo aí nesse lance de oração, não espere que você vai começar a rezar o texto, vai aparecer seu anjo da guarda, vai te pegar pelo braço e levar para Jesus. Aí você vai tomar um café com ele, comer um pão de queijo e depois descer para a terra de novo. Não, meu amigo, pode não acontecer isso. Mas eu aposto com você, que você rezando todos os dias, você vai exercitar a sua fé. Você vai se sentir completo, vai se sentir inteiro. Você vai começar a reparar que isso que a gente está falando da Matrix vai começar a fazer um pouco mais sentido. Mas nunca tente rezar, orar
sozinho. Porque mesmo quando Jesus passava os ensinamentos, mostrava as obras deles, quando Jesus morreu na cruz e quando ele já foi sepultado, todos os apóstolos, naquele exato momento, deixaram de crer em Jesus, perderam sua fé. Todos. Não existia ninguém no mundo que tinha fé, só existia uma pessoa, que era Nossa Senhora, a mãe de Cristo. Ela foi a única que teve fé. Toda a fé da igreja se reduziu a uma só pessoa, a Nossa Senhora. Então, nesses momentos de crise, sempre peça auxílio de Nossa Senhora, peça auxílio do seu anjo da guarda. Qualquer coisa que vocês forem fazer ao longo do dia, se vai ali comprar um pão, se vai estudar, se vai, não sei, fazer qualquer coisa, peça ajuda do seu anjo da guarda. Cara, o seu anjo da guarda é pura inteligência, peça a ele que ele te ajuda. O seu anjo da guarda, ele fica ocioso, ele fica aqui, ó. Seu amigo fica aqui esperando você dar algum auxílio pra ele, fazer alguma coisa, você não quer fazer nada. Ele fica aqui ocioso, querendo fazer alguma coisa, não faz, porque você não manda ele fazer nada. Aí quando o carro atropela ele, meu anjo da guarda me salvou. Se você sair daqui, ó, meu anjo da guarda, me ajuda aqui a fazer isso, ele te ajuda. Bora lá, então. Então, gente, foi mal que a gente tem que olhar ali, que eu não estamos sem câmera hoje. O Arthur não veio hoje, entendeu? Nem o Arthur nem o Mikael. Mas então, gente, o Matheus falou certo. Foi muito preciso as palavras dele. Te exorto, meu. Exorta? Aleluia. Então, gente, vamos pensar nisso, vamos pedir a intercessão de Maria, do nosso anjo da guarda. Gente, vocês não estão sozinhos. Vocês não estão sozinhos. Apesar dessa pandemia, dessa crise toda, pode ter certeza que na crise nós estamos aqui rezando por vocês, pedindo a Deus por vocês. A igreja toda pede também pelo fim dessa pandemia. O Papa reza por você, a igreja toda reza. A igreja que já está no céu, triunfante, todos os santos e os anjos, eles olham para baixo quando você pede auxílio